Bom, senhores, bem-vindos ao podcast Sensei, um grande podcast de Cavaleiro do Zodíaco. Nicole, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Fazia tempo que você não via, né, Nicole? É verdade, é pra vocês sentirem muita falta aí, entendeu? É, quando Tem você que vem... gritarem a presença. Aí, eu me arrebento com tudo, entendeu? Eu arrebento com tudo, é ótimo. Também temos hoje o Brunão. Tudo bem, Brunão? Da Constelação de Filosofia. Tudo bom comigo, Xarai? Contigo. Tô bem, a gente tá aqui fazendo pela segunda vez. Fingindo que tá tudo certo. Tá gravando agora. Tá gravando agora, tá gravando. Fingindo que não faz 3 horas que a gente tá falando. Exato. E também temos o Alan da Tyson Sensei. Alan, tudo bem contigo? E o fio! Que fio? Não sei assobiar, gente. É fio. Tudo bem. É que eu não sei assobiar. Ei, tudo bem, pessoal. E aí? A gente tinha o Cadu até alguns momentos atrás. Durante todos os momentos que a gente realmente falou e nada tava gravando, ele estava presente. Quando começou a gravar, ele saiu. Deve ter aí uma proteção divina contra gravações. Foi só começar a gravar que ele caiu. Eu quero saber do Cadu mesmo, pode tocar. Olha que não, que tá a galera que pediu pra ele participar. Vê se pode a parada dessa. Não tem que pedir nada, não tem que pedir. Hoje é um podcast especial porque ele é patrocinado, Brunão. Xará, você não serve pra fazer merchandising. Xará. Porque... Você vai falar um negócio e já começa a rir, já matou o espírito. É, Rapaz, o anunciante vai ficar bravo contigo, O Xará. anunciante vai ficar bravo. Mas, Brunão, você gosta de RPG, Brunão? Uhum, Você gosta de Sensei, Brunão? acho que sim. E pra você que gosta de RPG e de Sensei, Nicole, a gente tem um fórum de RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Ai, perfeito, perfeito. Nem te conto a saga maravilhosa que tá sendo feita mesmo? lá. O que tá acontecendo lá? Fala pra gente. Incrível, incrível, gente. Tem que participar. É o nosso fórum de Cavaleiros do Zodíaco de RPG, onde você pode interpretar o seu personagem preferido ou até criar personagens novos, né, Nicole? Agora a gente tá nessa. Uhum. A gente é esse tipo de fórum agora. É o nosso fórum Sensei Evolution. Você pode conhecê-lo no cdz.com.br/sse de Sensei Evolution. Então curtam lá, quem curte RPG e Cavaleiros, é o melhor lugar para você, Brunão. E vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa porque, na verdade, faz um ano que a gente começou a fazer podcast. Hoje vai ser uma festa, folha em Guaraná. Faz um ano. Hoje é quê? Dia 4 de setembro. Começou a ter, por causa do dia 1º, várias coisas de 21 anos desde que Sensei estreou na manchete, né? E aí eu lembrei que a gente fez um programa sobre os 20 anos e aí me toquei que já faz mais de um ano que a gente tá fazendo essa paradinha de podcast de Cavaleiros. E tem sido um inenarrável prazer, Brunão, participar com vocês aí semana a semana para falar majoritariamente de Soul of Gold, né? Porque calhou de ter a ver. Mas tem sido excelente. Também tem me divertido pra burro. Tem um monte de gente legal também, pô. Tem o Alan, tem a Nicole, tem o Xará, tem o Cadu, que Exato. não tá aqui porque caiu a luz lá na Exato. cidade dele. Uhum. Tem a Carol, que já participou, tem a Aline, tem a Danda, tem o El, Sagara. o Sagara, Tem essa galera aí que tem participado, com certeza muito a mais. Sami A participou Sami, de verdade. 2 até. Ah, Sabia. foi. com ela, mas com ela eu participei só de um. Uhum. Eu peguei pela metade, inclusive. A gente já falou de mitos, já falou de filme de Cavaleiros, a gente falou um monte de Soul of Gold, de várias notícias, e mais pra frente, pro resto do ano, vai ter coisa pra caralho. Tem que vir ainda o podcast do Saga contra o Chakra. Ai, meu Deus. Ai. Vai dar guerra de 1000 dias isso aí, hein? Podcast de 1000 dias. Não, na verdade não vai, porque é muito óbvio a Ai, resposta. pronto.
Claro que o Saga é Mas muito enfim, mais tá. forte, óbvio. Começou Eu a Guerra de sabia Mil que ia Dias. falar isso, Bruno. Meu stalker. Mas enfim, Mas pô, enfim. eu gosto disso, eu sou professor, eu gosto de falar em público e tal, poder conversar, debater, ainda mais sobre uma coisa que eu gosto muito, então, muito obrigado por me terem aqui. Ó, que fofo. Obrigado vocês todos por terem topado essa ideia aí completamente louca. Era pra ser só um projetinho super pequeno pro fórum, inclusive. E aí, quando a gente começou a gravar, eu vi que dava pra falar de Sensei de uma forma super mais ampla. E tem sido do caralho, porque eu gosto muito de Cavaleiros, é por isso que eu faço. Senão eu não fazia isso. Dito isso, Xará, vale a pena dizer também, muito obrigado aos queridos ouvintes que nos aguentam e nos toleram, né? Porque 2 horas e meia de podcast não é brincadeira, não. É viu? verdade, é verdade. Até porque, né, eu não... Olha, só vi gente dando graças a Deus que tem 2 horas ainda. Olha, depois eu vou falar, depois eu vou falar. Depois você vai falar. Aqui é hora de cantar. Agora todos Mas é isso aí. E Alan também por ter participado de todos esses podcasts que traz a informação realmente, né, pra trazer esse conteúdo do... Porque senão é só a gente comentando um monte de merda aqui. E é bacana ter esse lastro, né, da coisa de Sensei. É muito bacana ter realmente. Não, que é isso. Eu que agradeço sempre por me chamarem. Assim, já acompanhava desde o comecinho, né? O Bruno já tinha passado os primeiros. Eu lembro que eu gostava muito daqueles que vocês falavam de mitologia, dos personagens. Vocês começaram com os personagens também, Exato. né? Cada um deles. Então, assim, espero que venha muitos mais desses também, né? Com certeza. Eu acho muito bacana, assim, sempre... como eu tava falando pro Bruno já em off, né? Já não consigo mais viver sem vocês, né? Oh, música de... Música... Pra mim, assim, pra mim é realmente um prazer, é muito divertido estar com vocês falando de Sensei, falando do que a gente gosta, né? No nosso passatempo, nosso hobby, enfim. É uma coisa que faz bem pra alma, né? É que eu falei, se fosse outra coisa eu nem faria. Eu só faço de Sensei porque eu realmente gosto muito da parada, velho. É. E eu gosto de registrar tudo que eu penso sobre as coisas. Eu tô numa fase muito disso, de escrever sobre tudo que eu vejo e tal. E Sensei é uma parada legal onde eu gosto de registrar o que eu penso, as minhas opiniões, para depois no futuro, nossa, olha como eu pensava sobre essas coisas. Eu acho bacana esse tipo de viagem no tempo que dá pra fazer, né? E Sensei vai proporcionar isso com certeza. parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais E o aviso óbvio, Soul of Gold praticamente tomou todo o nosso podcast durante muito tempo, por motivos óbvios, é a série que tá passando e a gente tá super empolgado, mas assim que ela acabar, provavelmente não vão anunciar a toque de caixa outra coisa, mas provavelmente a gente vai ter tempo pra falar do clássico, pra falar de episódio G, pra falar de Sente Achu, pra falar de a porrada de pauta já tá pronta, de muita coisa de Sensei que dá pra falar. Sem contar os mitos, que tem 1 milhão de mitos pra fazer, que o Brunão vai ter que se virar pra arranjar. O que a gente vai falar do unicórnio, o que a gente vai falar da garuda, o que a gente vai falar do sei lá o que. Vai ter que se virar aí nos três. Dá em mim, Xará. Os Você que se mitos pare. dos 12 de ouro, né? Dá pra falar muita coisa. Exato. Não, eu já tô te falando, quando for rolar o podcast sobre o Camus, meu filho, Ih, vocês me segurem. Ah, mas isso aí tem bastante coisa, eu quero ver falar dos que não tem nada. Falar da constelação de Mosca, por exemplo. Ah, mas sempre tem o que se falar. Exato, o sempre interessante é isso. Exato. Quanto mais a gente procura, mais a gente acaba encontrando. Exato. Mas isso com certeza vou ter mais. É o primeiro ano de vários, porque tem muita coisa pra falar de Sensei ainda. E com certeza vai ter muito mais, porque não vai parar nesse Soul of Gold nem a pau. O povo não vai parar assim. Firme, vamos seguir em frente então? Lé. Além de um ano de podcast, a gente tem hoje CDZ News. Notícias de Sensei que a gente não faz durante muito tempo, desde o dia 28 de junho. A gente vai passar numa rasante nas notícias, no que foi mais importante nesse período, que tiveram coisas muito importantes que a gente não comentou ainda. Claro que o fandom já tá cansado, careca de debater, mas a gente ainda não colheu as nossas opiniões sobre isso. No departamento de animes, a gente tem só Soul of Gold acontecendo por enquanto.
Blu-ray finalmente saindo, queimando e saindo pra galera. O Alan, inclusive, já recebeu seu primeiro Blu-ray, né, Alan? Você chegou a comprar algum outro ou você só parou no primeiro? Não, eu comprei, tô comprando todos, mesmo? na verdade. Já comprei o segundo, que saiu agora, a gente tá gravando agora dia 4. O segundo saiu no finalzinho de agosto, né? Esse mês já tem outro também pra sair. Ele vai sair todo mês, vai sair um Blu-ray e um DVD lá no Japão, do Soft Gold, até dezembro, né? Dezembro acaba, é o último. Quantas capas já confirmaram? Foram... Só falta a última, na verdade. São das 6, saíram 5. Mas assim, como já saíram as 5, a gente já sabe que a última vai ser o Saga e o Doku, né? Agora o conteúdo que vem em cada disco, a gente não sabe ainda o que tem, né? Tá. Assim, fora o episódio, com os seus retoques que a gente viu que tem e tal. Isso é bem bacana, né? Tem também a trilha sonora que eles dividiram ela em 6 discos de CD que estão em cada um dos Blu-rays e DVDs. Com quem comprar já leva junto esse disco, né? Saiu o segundo agora, a segunda parte com mais umas 8 faixas, na verdade 7 de áudio, e um é uma entrevista com os dubladores, né? Do Aphrodite e do Death Mask. Mas é legal porque você já fez o unboxing, né? Quem quiser ver, tem na sua página da Taizane Sensei e no Axia, que é o canal do YouTube, fazendo um unboxing mostrando o que tem dentro do primeiro Blu-ray. E mais do que isso, eu acho que o bacana que você tem feito é os comparativos de retoques, né? Das imagens do streaming pro Blu-ray. E a gente tá vendo que tem uns retoques, pelo menos de quadro, assim, de rosto, assim, muito até profundos, assim, né? Infelizmente não dá pra ver a animação, porque não tem como ver, mas eu gosto de ver, por exemplo, o retoque que fizeram no Máscara da Morte, sabe? Que ele tava super franzino e no Blu-ray ele tá bombado, por exemplo. Esse tipo de coisa eu achei bacana de ter visto, porque eu achei que ia ser algo muito, muito superficial, os retoques. Mas eu tô achando até que os retoques estão sendo mais do que eu esperava, na verdade. Não sei se melhora muito, mas eu tô gostando de ver. Eu espero que quando vier essa versão, que cedo ou tarde vai vir pro Brasil, né? Sim. Eu espero que quando vier pro Brasil oficialmente, que forem dublar e tal, que seja essa versão definitiva. Acho que é o óbvio que a gente espera. É o óbvio mas como ululante, mas não é possível. Não. Não é possível, cara. Não, isso não existe. Porque depois que fizeram aquilo do Abel, até hoje eu não esqueço da PlayArt ter pego o filme do Abel e trouxe uma versão com formato de tela ridículo, assim, que não é o wide como as outras. Jesus, do Abel. Então, assim, acontece. Então pode acontecer. Pois é, logo do Abel. Logo do Abel, né? Pois é, logo do Abel, né? Mas enfim. E além dos episódios em si e do CD, também tem o booklet que tem várias informações e tal. O do mês passado foi uma entrevista com o Joji Furuta, onde ele deu várias impressões sobre os personagens e tal. Deu até a entender algumas coisas bem curiosas para o futuro dos próximos episódios e tal. E ele também, desse mês, do segundo volume, né, tem uma entrevista com o responsável pela trilha sonora. Além dos episódios, além do CDzinho de áudio, tem o booklet, né? Nesse mês teve a entrevista com o Toshihiko Sahashi, que é o responsável pela trilha sonora do anime. E mês que vem a gente não sabe o que pode vir. Então, mas a tendência, de repente, é eles estarem lançando entrevistas com outros membros do staff. De repente, os dubladores também devem dar a sua opinião. Apesar de eles estarem gravando entrevistas em áudio nos CDs, né? De repente eles comentam alguma coisa no booklet também, mas enfim. É sempre interessante. Brunão, tá curtindo os retoques do Blu-ray? Eu vi só alguns, né? Parece um pouco mais retocado. Por exemplo, Máscara da Morte um pouco corado depois de virar cachaça. Verdade. Essas coisas assim. Porque, convenhamos, né? Tinha muita coisa pra retocar ali, né? Puta merda. Pois é, tinha muita coisa mesmo. Esse Blu-ray que tá saindo agora, que sai agora em agosto, pelo que eu já vi por cima, o que teve de retoque, pouca gente comentou, né? Na verdade. Mas assim, os poucos que comentaram, eu vi que, por exemplo, eles retocaram aquelas cenas da aparição dos Cavaleiros de Bronze. Ah, é? Eles deram, não teve aquela... No inverno de Finbu, eles corrigiram aquilo, eles deixaram mais bonitinho eles e tal. Deram uma retocada boa. É justo. Bom, sobre o Soul of Gold, a gente tem comentado sobre Soul of Gold há semanas, a gente só fala disso. Não saiu nenhuma atualização muito diferentona no site, né? Nada muito específico, a gente não tem visto nada muito além dos episódios, é claro. Vamos falar então dos mangás de Sensei que tá saindo
mangá dá com pau também, desde que a gente falou. Pra começar, Next Dimension, enquanto a gente esteve fora, rolou esse fuzuê maluco de que o Kurumada ia anunciar um mangá novo, basicamente. A gente não falou disso. Aquele... Como é que chama o mangá dele? Não sei o que lá, Aino Jidai, período índigo. Aino Jidai. Aino Jidai, né? E junto a ele ia rolar umas paginazinhas lá de Next Dimension, né? Que no começo todo mundo achou que ia voltar Next Dimension, ia voltar, mas depois ficou que ia ser só realmente essas páginas pequenas. Mas mais recentemente, aparentemente, disseram que vai voltar de novo, Alan. Que pé estamos com o Next Dimension? Pois é, no exato momento foi anunciado pelo próprio Kurumada no blog dele, né, no blog do estúdio dele, no Kurumada Pro, foi lançado que o retorno estaria chegando, né, e que ele seria anunciado de fato na próxima Shukan Shonen Champion, né, que é o que vai sair no dia 10 de setembro. Ok. Então, assim, deve. Eu não sei se vai vir um resumo, como sempre vem alguma coisa nesse sentido. Se de repente já tem um capítulozinho especial junto, mas enfim, vai ter alguma coisa falando do Next Dimension nessa edição. E aí só lá pra frente a gente vai saber quando é que vai ser. Segundo tinham me informado, mas eu não tenho muita certeza ainda porque eu não vi a revista, mas assim, me informaram que em outubro de fato é que o Next Dimension ia retomar, né? Oi. E isso fora outros rumores sem qualquer fundamento que eu já tenho lido por aí também, de que essa volta do Next Dimension também seria de pouco tempo e depois ela ia acabar de novo e só Deus sabe quando voltava. Faz sentido. E não tem muito, né? Talvez tenha até o fundo de verdade, porque é o que acontece. Então... Exatamente. E aí, Brunão, Next Dimension voltando a doses homeopáticas. Parou no pedaço mais tenso. Mas sério. Acho que pedaço que eu tava achando maneiro, assim, dramático, o Doku pirando ali, dividido, não sabendo o que fazer. Quando a gente ia começar a ver qual que é esse 13º Cavaleiro de Ouro, de Serpentário e tal. Aí para e termina. Pô, acontece, né, meu? É Blue Balls, assim, completo. Kurumada, né, meu? Então é uma grande expectativa, porque bem ou mal é o Kurumada escrevendo e desenhando Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos torcer para que seja algo bom e de repente um pouco mais frequente, né? Embora a fé aqui ela seja bem escassa, né? Sente Achou e Episódio G Assassin estão também lançando seus episódios, né? Episódio G aí basicamente semanalmente, continua nessa loucura. Sente Achou um pouco menos, mas tá saindo. O último capítulo foi o tal do Jardim das Malícias, ou Malicioso, depende da sua tradução. Que bom, né? Existe algum fim para Sente Achou ou Episódio G no horizonte, Alan? Ou tá indo em vento em popa, ninguém sabe de nada? Não, continua de vento em popa, assim, não tem nenhuma previsão de encerramento. O volume 4 do episódio G foi lançado agora, o episódio G Assassin, né? Foi lançado agora no Japão, no dia 20 de agosto, né? Isso. Inclusive eu recebi dia desses nas minhas mãos aqui, o volume que eu comprei. Então, tá saindo bem. A nota positiva, a nota feliz dos mangás é que Lost Canvas vai acabar finalmente, não é isso? Não. Vai sair os Hélios Gêmeos e nunca mais teremos Lost Canvas. Felicidade. Eu te pego na saída, hein, cara. Mas já saiu esse guide do como é que é o nome dos caras? É o velho gêmeo. O Seiji e Hakurei, né? Já saiu? Até agora já saiu o primeiro capítulo, né? São quantos capítulos que vai ter o total? Acho que são 4 ou 5, se eu não me engano. 4 ou 5 capítulos que eles costumam ter, né? Os guidance. Então, assim, isso se ele não vier, sai dividido, porque tem às vezes a Shiori fez isso com o do Shion, né?
O Shion teve um Gaiden volume 13, que compôs o volume 13, né, de fato, que foi lançado já há algum tempo atrás. E o volume 14 é uma segunda parte, né, do Gaiden do Shion. Então, assim, o último, de fato, os últimos capítulos que vão compor o Gaiden o volume 15, né, seriam a história do Seiji e do Hakurei, que são, na história do Lost Canvas, eles são cavaleiros que pertencem a um tempo anterior à Guerra Santa, que é mostrada no Lost Canvas. Sempre então, tem, né, esses caras. Bom, de mangás é isso, pra quem curte mangá de Sensei, tem pra todos os gostos, né, que você mesmo vai voltar, a Sensei Show tá indo com tudo pra cima, episódio G, Lost Canvas, aí respirando por aparelhos, mas ainda tem pra quem gosta. Então é isso aí, pra quem curte mangá tá bem servido. Você acompanha algum mangá de Sensei, Nicole? Eu tô acompanhando o Sente Show. Agora é a única coisa que eu tô com tempo pra acompanhar, mas o Sente Show tá bem legal. Muito brevemente gravaremos o podcast Sente Show. Uhul! Convocaremos várias Sentes pra poder comentar. Eba! Vamos falar agora também dos jogos de Saint Seiya. Pra começar, eu faço aqui um protesto que esse Norio Sasaki ele fica postando um monte de imagem maravilhosa no Twitter, só coisas incríveis acontecendo. Eu inclusive tuitei pra ele, não sei se você viu, Alan. Eu falei, cara, por que você não tá desenhando o Soul of Gold? Isso tá lindo, cara. Pelo amor de Deus. Ele até respondeu, foi um fofo. Mas, cara, o Patching Slot, né, que é esse principal, aparentemente, posso estar falando merda, que é o Pachinko, ele é absolutamente maravilhoso, cara. O traço, obviamente, que é feito pelo estúdio, né, da Araki Pro, é isso? Na verdade, não é unicamente pelo estúdio do Araki, pelo Araki Pro, né? Na verdade, pelo que eu soube, eles são meio que contratados, freelancers pra fazer e tal, algumas coisas. Mas, assim, tem muita coisa do Pachinko que originalmente foi feito pela Himeno, a Himeno tava lá trabalhando e tal, mas, assim, o registro de que foi o Araki Pro que se envolveu em peso ali. Ah, entendi. A Himeno trabalha, alguns outros membros do Araki Pro estão trabalhando no Pachinko, mas não são só eles. Mas é muito doido, cara. Outro dia eu vi um compiladão no YouTube, que eles pegam os vídeos, né, vários vídeos e colocam tudo junto do Pachinko, que é a história das 12 casas. E, mano, que absurdo aquilo. Aquilo é muito bem feito, cara. Porque eu tinha um certo preconceito, porque eu tinha visto um ou outro, e assim, o traço ele é muito bonito, mas a animação ele era pouco frame, você conseguia ver mais ou menos assim. Mas esse específico vídeo das 12 casas, cara, a animação era muito bem feita, era muito melhor que Soul of Gold, inclusive. Sabe, a animação era normal, é claro que tinha... É pouco criativo os ângulos, porque é um Pachinko, não é pra você ficar olhando, tem um jogo rolando, então tem que ser close, tem que ser uma parada mais expositiva. Mas a animação é super boa, os poderes são incríveis. Tem uma imagem a luta do Ayoria contra o Seiya refeita, que, mano, aquele plasma relâmpago é 1 bilhão de vezes melhor que o de Soul of Gold. É muito chocante isso, cara. Porque, assim, em termos de orçamento, não é possível que o orçamento do Pachinko seja maior que o de Soul of Gold, entendeu? Então, se os caras conseguem fazer aquilo pra um jogo, não é possível, tem cara. outras coisas assim? envolvidas aqui nessa história. Primeiro porque essas animações, elas são feitas encomendadas, né? Uma coisa da Sanyo, que é uma gigante, né? De uma empresa gigante lá no Japão. Então, assim, ela investe pesado nisso aí pra ter um retorno grande, né? Caraca, então, mano. Assim, é muito revoltante isso. Se na verdade eu já vi tem vários vídeos. Eu não sei como é que os japoneses têm paciência, mas assim. Eu peguei Alan, que na verdade eles pegaram o que os japoneses compilaram tudo e botaram a dublagem ainda em cima. Eu até tuitei isso, que é com a dublagem nossa, só com as imagens do negócio. Caraca, é muito foda. Tem vários vídeos dos japoneses gravando. Eles vão lá e jogam e ficam gravando muito. Cara, é muito louco. Então, assim, quanto mais eles jogam, mais eles pegam cenas que você nem imaginava que tinha. Então, assim, tem coisas desde o começo da série da Guerra Galáctica até cenas que nunca sequer foram animadas, como o encontro do Ikki com o Shaka na Ilha Rainha da Morte, a morte do mestre pelo Saga, o Saga matando ele, entendeu? Exato. Aquela coisa toda. Ou seja, tem muita coisa. Desde coisas inusitadas até coisas que são refeitas do anime que a gente conhece. Hoje em dia, bicho, no Japão, esse mercado de máquinas, tipo Patim, e os jogos de mobile é o que tá dando dinheiro. Então, no videogame, as companhias elas estão deixando de investir em jogo de console tipo
PS4, Xbox e mesmo PC para fazer jogos de mobile. Então, assim, não me surpreende nada que o Pachinko acabe sendo bom nesse sentido, tá ligado? Mas é muito chocante, cara. É uma realidade muito louca isso, cara. Eu acho muito pálido. Nossa, total. Porque, eu não sei se... Eu vou te passar o link depois, porque você fica, mano... Não é possível isso. Isso é um cúmulo. É o cúmulo do cúmulo. Porque, cara, as animações do Pachinko, dessas das 12 casas que eu vi, cara, a sua cabeça explode. É muito bem feito, cara. Nossa, eu fico louco. Não é possível. E aí, cada quinzena a gente sofre com Soul of Gold, cara. É muito... Um mundo muito maluco. É o lance que a gente comentou no outro podcast, né? Sim, Não tá dando a mesma grana que dava antes. Mas então, é doido, assim, né? Porque o anime é muito mal feito e o caça-níquel, o jogo, tipo, que é muito específico, que as pessoas vão ver aquelas imagens só se elas jogarem muito. Então o alcance daquilo, mesmo que tenha um monte de máquina, é muito curto, é muito pequeno, cara. É isso que me deixa muito doido, sabe? Do alcance da coisa. Não, pois é, só que Né? a grande treta é que esse mercado, essa indústria Sim. lá, ela é comandada pelo preço, tá ligado? Aí, a grana deve rolar solta. Se ela é caralho. comandada pelo preço e por valor, então o que tiver dando mais grana vai ser onde vão investir mais. Infelizmente. Pois é. Não, lembrando que não é só Sensei que tá nessa roda aí também. É mesmo? Né? Não, Além é de outros indústria inteira, animes, pô. outros mangás. Caraca. Tem muito. Hokuto no Ken, assim, tem muita história. Rosa de Versalhes já teve também versão em Pachinko. E os do Kurumada também estão saindo em Pachinko. A previsão é que os outros animes que o Kurumada já fez, Ring Kakeiro, já teve o seu. Né? O Kojiro, o Fumando Kojiro também vai ter um Pachinko, ou seja, não é só Sensei que tá nessa brincadeira aí. E o resto dos outros jogos, por exemplo, Cosmos Lotto, eu até anotei aqui que, porra, o jogo tem umas imagens muito maravilhosas. Esse é aquele jogo que fica postando os Cavaleiros de Ouro Divinos, não é? Com o traço todo bonitão. Mano, Esse é o mais recente. é incrível Apesar esse que traço. eu não gosto tanto do traço do Cosmic Lotto. Eu gosto, cara, eu acho Não muito é o meu foda, preferido, velho. particularmente. Eu acho que ele tem muito... Ele é bem rebuscado. Ele é bem rebuscado, tem uma coisa interessante dele, mas não é bem Araki. Eu gosto mais, assim, pra mim, Sensei, o estilo... Clássico. Pra mim, o estilo de Sensei principal é o Araki Himeno, né? O traço da Araki é Himeno. Então, aquele traço, ele é bonito, ele é legal e tal, mas ele parece a linha de traço das outras coisas que são feitas de Sensei, entendeu? Assim, é uma coisa que, pra mim, na minha cabeça, soa mais como um fanart do que uma coisa oficial. Mas comparando com as armaduras divinas aqui com o Senseiya, com o Soul of Gold, por exemplo, cara, fica muito melhor, cara, muito melhor. Até salva as armaduras, sabe? É tipo engraçado isso, porque no Soul of Gold a armadura parece tão chinfrim, e aqui ela ganha profundidade, ela ganha peso, sabe? Acho muito bacana, cara. E não é o único jogo que tem isso. Tem outros jogos aí que vocês estão comentando ultimamente no Twitter. Sai várias imagens do Alberiche, sai imagem, porra, saiu outro dia do Casa de Eliminados, nada a ver. Saiu o Saga Pelado. Puta de umas imagens muito bem feitas, cara, né? E anunciaram aí, aparentemente, esse novo Pachinko, que é o Senseiya Megami Seisen, e o novo do CR, Senseiya Beyond the Limit, que já deve ser uma pegada diferente. Um é o Patin Slot, esse Megami 600 é o Patin Slot, que tem uma diferença para a máquina do Pachinko mesmo, né? Então, assim, o Pachinko, esse Beyond the Limit é outro. Esse do Beyond the Limit, ele tem um diferencial, na verdade os dois, né? Tem mais cenas em CG né? do que os anteriores. Os anteriores animação. não focavam tanto no CG como eles estão focando agora. Esses, eles que resolveram humilhar, sim, os Pachinkos até então impressionavam os fãs do anime, né? Agora, eles estão querendo impressionar até os fãs dos jogos, né? Porque tem muita gente reclamando, dizendo que os jogos não são tão bem feitos quando a gente se vê também no Pachinko. É foda, né, cara? Como é que pode isso aí? Eu coloquei justamente por isso que eu fiz esse comentário. Não, e aí eles animaram tudo também no Pachinko. Eles estão fazendo animações em CG de tudo também. Se você ver, animaram o Gigas e o Python. Entendeu? Assim, é muito doido, entendeu? Tem muita coisa do comecinho que eles pegaram, a Marinho, o treinamento do C. Exato. E é tipo, é uma parada que eu gostaria de ver isso numa série, sabe? Tipo, não é um conteúdo... tudo bem, tá num jogo lá de caça-níquel, tá repetindo mais do mesmo, sei lá, uma outra coisa. Não, cara, são coisas que, porra, eu pagaria pra ver isso. Entendeu? E é muito louco, porque é a parada que a gente não vai ter acesso.
A gente não vai ter. A gente vai ter com os caras japonês maluco jogando o dia inteiro pra gravar tudo pra gente. Pois é, tem em alguns casos eu já ouvi falar, nunca vi, mas eu já ouvi falar de jogos antigos, algumas máquinas antigas, eles chegaram a lançar depois em DVD as animações, É né? mesmo? Mas era uma coisa muito limitada. Eu não sei, até então, o sonho dos fãs é que isso aconteça com essas do Sensei, mas eu acho muito difícil, porque como tá uma coisa que tá rendendo muito, e eles estão sempre lançando uma máquina nova. Estão sempre lançando uma versão nova. E é porque a gente tá esperando pro ano que vem, ou quem sabe ainda até pra esse ano ainda, um outro Pachinko com mais cenas aí na saga de Hades, a saga de Poseidon e tal, em anime. É muito né? louco, cara. Esse cara é muito Então, assim, ainda existe expectativa de que tenha novidades ainda. Eu não sei você, Xará, mas eu não pagaria pra jogar numa máquina caça-níquel só porque tem coisa de Cavaleiro Não, do Zodíaco. também não. Mas se fosse um Blu-ray, pô, eu pagaria bonito. Mas eu também não jogaria o não, só pra pra ficar vendo mim- as imagens. Não, pra mim, pra eu pagar, tem que ser animação maneira. Mas você viu? viu, Brunão? Você viu a parada? Vi uma outra coisa, mas muito Cara. assim, pô. O fato de ser coisa de caça-níquel, assim, acaba, Entendi. sabe? Acabou o negócio pra mim. É que assim, tô falando da animação. A animação é muito bem feita, cara. Vai se ferrar. Outro jogo aí que aparentemente vai acabar é esse MOBAJ aí, Galaxy Card Battle. Anunciaram que vão acabar com ele, né? É esse que posta as coisas bonitinhas também, né? É Também, o mesmo, né? esse eu particularmente, eu lamentei mais a perda desse aí, porque eu gostava mais das imagens dele, né? Ele tem umas imagens mais puxadas pro traço do Araki e da Himeno. Tem umas coisas freando o traço também, mas ele tem umas coisas inusitadas também. Ele chegou a lançar cards dos personagens do filme Lenda do Santuário, no traço do anime, né? Chegaram a lançar essa campanha. Verdade. Aí agora, na saideira, eles resolveram fazer a campanha de Soft Gold. E estão assim, botando pra quebrar, assim. As imagens que eles estão postando é no traço do Araki e da Himeno dos Cavaleiros Armaduras Divinas. Pois é. E dos Guerreiros Deuses também. E ficou muito bom. Muito bom. E vão acabar, nunca mais vai ter essas imagens. Mas como você vai vir um outro aí? Eu fico pensando, quem que faz? Deve ser tudo fanartista que faz essas coisas, né? Não, eles contratam também pessoas que trabalharam com o Sensei, né? No caso também tem gente do Araki Pro, a mesma coisa do Pachinko. Tem pessoas que também trabalhavam lá também, que são contratadas para fazer as ilustrações. E é muito inusitado, porque tem várias, assim, a capacidade deles de pegar, e eles não só refazem cenas que a gente conhece, como eles também pegam também coisas que nunca foram animadas e colocam lá. Por exemplo, já chegou a aparecer o Shun com a armadura de virgem já, com as poses do Next Dimension, entendeu? Olha. Então, assim, com momentos já chegaram a aparecer também imagens do Lost Canvas, de personagens do Lost Canvas, só que desenhados no traço do anime, entendeu? Então, assim, já teve um Shura que foi tirado da imagem do Elcid, do Gaiden do Elcid, entendeu? Nossa. Então, assim, já teve. Eles fazem muito isso, eles brincam muito com Com o conteúdo. que você conhece de Sensei. Eles pegam as imagens, por exemplo, dos Cavaleiros de Ouro e colocam eles no traço do mangá, com as cores do mangá. Recentemente saiu o Camus com o cabelo ruivo, o Milo loiro, entendeu? Eles fazem muito isso. E a previsão é que ele termine as atividades dele agora esse mês, né? Assim, vai encerrando tudo. E aí no próximo mês já não tem mais nada. Acabou, eles fecham o servidor e não tem mais nada. Quem salvou suas cartinhas, salvou. Quem não salvou, não tem mais. Eu espero muito, eu torço muito para que eles resolvam fazer algum tipo de artbook ou coisa assim com as ilustrações que estavam lá naquele jogo. E são muitas, né? São muitas mesmo. E aparentemente o Sensei Densetsu, você falou, ele vai voltar, né? Um projeto antigo que talvez volte aí pra quem curte RPG e tal. Aparentemente vai ser legal. No RPG Maker isso aqui, né? Isso. É Um dos jogos que foram feitos naquele período, assim, quando a saga de Hades voltou, né, em 2002 e tal. A galera teve muito fã que ou já estava desenvolvendo alguma coisa ou começou a desenvolver alguma coisa a partir dali, né? Então, assim, o Sensei Densetsu era um dos jogos que veio naquela época e muito fã jogou e era muito legal, porque ele pegava o espírito do Saint Paradise, que era um jogo que existiu no passado de Game Boy, né? É um jogo bem legalzinho, sim. Apesar do ritmo, né, do ritmo ser meio lento e tal, mas eles pegaram aquele espírito ali de pegar os personagens em SD e tal,
e usaram toda as imagens do anime e tal. O roteiro seguia mais fielmente o anime, o que eu gostava muito, né? Uhum. Apesar de que agora a ideia do Aquiles, que é o que tá ressuscitando o projeto, né? Ele quer que seja uma coisa um pouco mais focada no mangá, né? Daí pra frente, ele tá até tendo uma dificuldade pra adaptar o roteiro e tal, mas ele pediu até que eu divulgasse na Tizen, primeiro porque eu já tinha feito uma entrevista há muitos anos atrás com a antiga equipe que cuidava do Densetsu, né? Muitos anos atrás. E eu sou muito fã do jogo, gosto muito desse joguinho. Então eu lamentei muito. A versão antiga dele, pra você ter uma noção, ele tinha ido até o comecinho quando tava prestes a começar as 12 casas. Ele terminou, na verdade, ele conseguiu inserir o filme da Ares na história. Caraca. Então, assim, ele tinha feito toda a batalha da Ares todinha no jogo Densetsu também. Era um capítulo extra, né? Que bacana. Ele encaixou o filme da Ares naquele período antes das 12 casas começarem. Então, assim, o jogo prometia muito ainda. E aí o Aquiles tá retomando o projeto. Ele já tava no comecinho do projeto, bem no comecinho. E aí ele se afastou uma época, pelo que eu entendo, e tá voltando agora com tudo, né? E aí ele pediu, né? É o Gabriel, o nome dele de verdade. Ele pediu que eu divulgasse, inclusive fizesse um apelo de pessoas que tivessem aquelas qualificações lá que eu coloquei na minha página, né? Pra ajudar a desenvolver com ele o jogo, porque realmente ele tá sozinho, ele não tá fazendo tudo sozinho, ele precisa desenvolver o resto da história. Fica a dica aí pra ajudar o garoto pra terminar esse projeto pra nós poder jogar depois. Ele precisa de um coletor de imagens e sons japoneses ripados, 1 ou 2 beta testers para que conheçam bem como é que mexe com o RPG Maker, um designer de sprites de SD para os personagens, para desenvolver movimento, etc. E um designer de char sets. Então se você se encaixa aí na vaga, manda um e-mail aí pra ele, que é no ssdensetsu@yahoo.com.br. Qual que é o nome dele? Gabriel, você falou, né? O Gabriel, que ele atende pelo nickname de Aquiles. Gabriel Aquiles, então. Manda e-mail pra ele, ssdensetsu@yahoo.com.br. Vamos tirar esse jogo aí do caixão. E o grande jogo, Alan, o grande jogo, Soldier Soul, a alma dos soldados, vai ter Asgard, confirmou com puta de um vídeo, vai ter dublagem nacional, que já tem até trailer com um pouquinho da dublagem, não vai ter o Marcelo Campos, aparentemente. Você jogou por acaso esse jogo já, Alan? Você não foi lá no Sana? Sim, teve o Sana aqui na minha cidade, né? Uma das primeiras cidades do Brasil a receberem a demo do jogo pra se jogar, né? Foi aqui, também foi em São Paulo, se eu não me engano foi no Anime Friends, né? Foi mais ou menos na mesma época, foi na mesma semana, se eu não me engano. Então, assim, eu fui até o evento, joguei um pouquinho, joguei com o Deathmask, joguei com o Saga, e assim, é muito legal mesmo, assim, melhorou. Eu joguei no PS4, né? Então a versão mais de maior qualidade do jogo é a versão do PS4, né? Saquei. Então, visualmente é fantástico. A jogabilidade, pra mim, sinceramente, não mudou muito do jogo antigo, do Brave Soldiers, né? Do Bravo Soldado. Então, assim, mas é uma experiência bacana. Tipo, os guerreiros, os cavaleiros que têm as armaduras divinas, todos eles ganharam uma cutscene nova de golpe, né? Então, assim, tem a versão comum dos personagens, com armadura de ouro comum e tal, com as cutscenes que você já está acostumado a ver, né? Desde os jogos anteriores do PlayStation. Na verdade, tem muita coisa que é reciclada até do PlayStation 2, né? Mas eles foram só melhorando a qualidade, né? E acrescentando alguma coisa que é acolá. Mas, então, os personagens comuns têm essas cutscenes antigas, e quem tem armadura divina tem cutscene nova. A versão que eu joguei, ele tinha só os Cavaleiros de Bronze, os principais com a armadura a V2, né, que eles usam na saga de Asgard, né? E tinha o Aiolia, o Deathmask e o Saga com a armadura divina. E vai ter mais personagens do que o Brave Soldiers? Sim, eles vão colocar... eles colocaram mais personagens. Na verdade, o grande chamariz do Soldier Soul, de fato, a inclusão da saga de Asgard na história, né? Vai ter a saga de Asgard com todos os guerreiros deuses e a Hilda pra jogar, né? E também os guerreiros, os Cavaleiros de Ouro com as armaduras divina, né? Que a gente tá vendo no Soft Gold. Apesar de que tem um diferencial. Eles estão fazendo o jogo e, apesar de ter muita coisa do Soft Gold, tem a coisa dos Cavaleiros de Ouro terem revivido em Asgard e tal,
Tem um modo história tradicional, que conta a história todinha, que a gente já conhece, do começo da história, na verdade, da saga das 12 casas, até a saga de Hades, né? Sem muita novidade, né? A novidade, de fato, é que vai ter cutscenes mesmo. No Bravos Soldados não tinha só umas imagenzinhas estáticas e o diálogo rolando, né? E no Brave Soldier, no Soldier Soul vai ter de fato as cutscenes com os personagens se mexendo e tal, e atuando. E tem esse segundo modo história, que é uma coisa separada, que é uma coisa assim, paralela, né? Que conta basicamente a história dos Cavaleiros de Ouro. Que é o Legend of Cosmo, né? Que é o tradicional. E o outro é o Battle of Gold, que é a Batalha dos Cavaleiros de Ouro. Nesse modo história, eles começam a contar a história como se fosse um Soft Gold, com os Cavaleiros de Ouro no Muro das Lamentações, e eles desaparecem e aparecem de novo em Asgard. Só que a história não vai seguir bem o que a gente conhece em Soft Gold. Vai ter vários momentos, encontros inusitados dos Cavaleiros de Bronze com os Cavaleiros de Ouro, vai ter uma coisa... Ou seja, eles vão pegar o Soft Gold e fazer aquilo que a gente estava querendo desde o começo, né? Eles vão colocar cenas de momentos, assim, depois da Saga dos Elísios, como se os Cavaleiros de Ouro estivessem ainda vivos lá e eles encontrassem com eles depois. Porque é bem bizarro, porque, né, não tem como você colocar pelo menos, né, na história é meio difícil você encaixar o Ikki, o Ikki, o Sei, o Shiryu, enfim, como aparece lá no trailer que lançou agora recentemente, né? Não tem como colocar os Cavaleiros conversando com os Cavaleiros de Ouro quando eles de fato usaram as armaduras de ouro e tal. Ou seja, é como se eles tivessem encaixado a história toda, tudo o que acontece em Soft Gold, né? Como se tivesse acontecido de fato depois do que aconteceu dos Elísios. Como se tudo tivesse acontecido normalmente como a gente conheceu, e só depois que os Cavaleiros de Ouro apareceram e tal. Pelo menos a impressão que nos passa é essa, né? Pelo tudo que foi mostrado até então. Agora, o legal disso é porque no Brasil vai ser todo dublado, né, e tal. E até essas cenas foram dubladas também, essas cenas inéditas que nem... Então, assim, você jogando o jogo é como se estivesse vendo um capítulo especial do anime, né? Então você vai ver, por exemplo, muita coisa que a gente tava querendo em Soft Gold que não apareceu, vai ter lá. Tipo, vai ter o encontro do Saga com o Aiolos, vai ter uma luta deles, vai ter o encontro do Aiolos com o Shaka, vai ter o encontro do Doko com o Camus, vai ter também uma luta do Milo contra o Camus. Vai ter, enfim, vai ter os Cavaleiros, vai ter o Saga e o Canon em um momento também deles, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente comentou tanto nos nossos podcasts Soft Gold que de repente a gente pode ver lá, entendeu? O bom é que eu posso estar enganado, mas eu acho que eles estão adiantando na história, assim, o final do Soft Gold, como é que vai ser. Porque, de fato, o final do o jogo vai ser lançado coladinho com o último episódio, né, praticamente. Então, assim, a gente vai ver basicamente o jogo sendo lançado e o Soft Gold acabar no outro dia, né. Então, assim, eu não sei se eles estão fazendo isso, fizeram isso de caso pensado, provavelmente, né. Mas eu sinto que, pelos vídeos que eu já vi, né, pelas coisas que eu já andei olhando, eu sinto que eles meio que adiantam o destino dos Cavaleiros de Ouro. De um jeito ou de outro, a gente vai ver o que vai acontecer com os Cavaleiros de Ouro ali, entendeu? Você já vê, se você assistiu o trailer que lançou recentemente, o terceiro, que tem mais imagens, tá? Inclusive mostra os Cavaleiros de Bronze com as suas armaduras divinas também, né? Que era uma coisa que os fãs queriam muito ver desde o Bravos Soldados, né? Então, assim, ele já adianta algumas coisas que, inclusive, casa com aquela história eu comprei recentemente um pacote de esboços do Soft Gold, né? Então, esses esboços, eles mostram algumas coisas, assim, então é spoiler, quem não quiser ouvir e tal, mas enfim, no meio desses esboços que eu comprei, tem todos os 12 Cavaleiros de Ouro, né? Não tem todos os guerreiros deles, é uma coisa meio incompleta, esses esboços. Tem alguns esboços das câmaras e tal, e no meio desses esboços, existe um esboço do Aiolo com armadura divina de Sagitário com um arco e flecha empunhado, entendeu? Como se ele tivesse a disparar em alguma coisa. Então, é provável, ou é uma coisa meramente referencial, ou a gente vai ver aqui na história. E no trailer do jogo, que saiu recentemente, existe uma cena dos 12 de ouro com as suas armaduras divinas, meio que refazendo aquela velha cena de sacrifício do Muro das Lamentações. Pra quem eles estão atirando, eu não sei, mas se a gente casar isso que a gente tá vendo a história, vai rolar uma coisa, pode rolar uma coisa parecida, entendeu? Pode rolar. Quando que ele vai sair de vez? É agora, né? Aqui no Brasil sai no dia 9 de outubro. 9 de outubro, grande 9 de outubro. Quem quiser me dar o jogo de aniversário, tá chegando. Tá tranquilo, né? Vai ser dublado pra nós, mas não vai ter a voz do Moody Ares, Brunão. Porque aparentemente aí rola aí um entrevero. Obrigado. Entre... A gente não sabe direito o que acontece, mas... Oficialmente... Né? Oficialmente... a gente já comentou isso antes, né? A gente não lembro se a gente comentou. Acho que a gente Oficialmente comentou, é um conflito de agendas. Agenda e
E grana também, né? Porque ele não o Marcelo Campos ele diz: enquanto acharem que bronze vale mais do que ouro, o Mude Ares não terá minha voz. Abri a exceção no último longa e não farei mais isso. O sucesso da franquia de CDZ deve beneficiar a todos. Achei uma alfinetada aí no ar. Vocês não acharam, não? Foi tenso isso aí, hein? Bom, Alfinetada não, isso aí foi uma agulha escarlate na cara do... né? Tá Ceia. mas assim, ele não foi o único que não dublou, né? Uhum. Também. Teve outros que não dublaram também. O Shido de Mizar perdeu a voz dele também, foi substituído por outro também, né? O Mimi também saiu, o dublador dele é outro também. Uhum. Entendeu? Pelo trailer que a gente ouviu, já confirmou-se isso. Então, assim, mas teve coisas engraçadas. Por exemplo, na dublagem da Alamo, né? Na redublagem da Alamo, o Armando Tiraboshi, que era o que tinha feito o Bado, né? Uhum. No clássico, ele tinha sido substituído pelo Lobo E, né? Pelo dublador do Aiolia. Uhum. Ele fez o Bado na redublagem. E no jogo ele voltou. No jogo ele voltou a pegar o personagem dele. Pois é, curioso, Assim, né? A do Brasil, curiosas. ele faz umas coisas interessantes, assim, né? Como é o caso da própria China, né? Que deu pra antiga dubladora e tal. Que faleceu, né? E também retomou a dubladora. Né, então. A dubladora antiga dela. Inclusive, né? Quem viu os vídeos do... Porque rolou muito, né? Isso, assim, muita gente... Eu vi vídeos rolando na internet do primeiro episódio na época da Manchete, né? Uhum. E que lá você via a dubladora da China, né? Mas é isso aí. Soldier Soul logo mais na sua estante, Brunão. Se você comprar pra mim, né? Caraca. Vamos falar então sobre as outras coisinhas de venda. Brunão, vai lançar aí, ó, pra você que gosta, o Aioria Divino, em dezembro, Clothsmith, baratinho, e também vai Baratinho, lançar... Não é baratinho, cara, deve ser uns 400, 300 reais essa porra. Nem fudendo. Vai ser relançado, na verdade, que já foi lançado, já deve ter esgotado, aí eles vão relançar em dezembro, né? Também vai lançar o Treme de Sagitta, Alan, pra dezembro também, e nunca será Ptolemy. Grande Treme de Sagitta. O Death Mask, né? Na verdade o Mu, o Clothsmith do Mu já foi lançado também no Japão, né? Uhum. Já saiu também lá no Japão, todo mundo já pegou, quem comprou na pré-venda já recebeu e tal, nas lojas já tá disponível também para comprar lá no Japão. Lógico que na versão limitada, que tem duas versões, né? Tem uma versão com os brindezinhos e a versão lançada na hora lá, quem quiser comprar sem os brindes, né? Uhum. Então já tem isso lá no Japão, já lançou esse finalzinho alguns dias atrás. E o Death Mask já foi confirmado também, o lançamento dele é em janeiro do ano que vem. Bonito. Inclusive, até curioso, porque o nome do Death Mask essa semana teve lá no Japão no trend top do Twitter. Por quê? Por quê? Não sei, por quê? Por causa Vocês do lançamento, será? Quando você foi. Mas, Olha as enfim, ideias, velho. apareceu. Caraca, o Death Mask, mano, famoso. Popular pra caralho. Genial, grande Death Mask. Vamos falar então do que os fãs têm feito com o Sensei. Eu pego umas coisinhas que eu acho assim no YouTube, que eu acho curioso apenas. Uma das coisas que fã fez, é claro que não tem muita relação, mas não deixa de ser um trabalho de fã. O Sensei foi homenageado num capítulo de Gintama, que é um anime, né, famoso aparentemente. E cara, que loucura, qual que é o contexto daquilo? Que tipo de anime é esse? Ele faz assim essas doideiras? Foda-se. Eu não assisto. Se algum de vocês souber melhor explicar, eu não conheço muito bem. Eu sei que é um anime de comédia, mas eu não acompanho. Mas ele é popular. O Gintama, ele é bem escrachado, assim, pelo que... Eu também não assisto e tal, mas eu tenho uma amiga que já meio que acompanha, assim, e é bem escrachado, assim. O Gintama se veste de mulher, faz umas bizarrices, assim, então é bem zoeira. Pois é, e aí as imagens são uma loucura, velho. Tem um joguinho, acabei de me ligar agora, tava fuçando aqui a comunidade, por acaso achei que tem um joguinho na Steam pra PC chamado Evolando 2. Ah, eu vi, é verdade. Isso aí. RPGzinho. Tem uma homenagem curtíssima a Sensei, que é claramente ali a armadura de Sagitário. Mas, pois é, Gintama. Eu vi as imagens e achei loucura, velho. O curioso é que o Gintama, lá no Japão, ele usou, inclusive, trechos da música de Pegasus Fantasy, né? Durante o episódio, quando passava as cenas do
personagens e tal, tinha isso. Só que quando você assiste a versão que lançaram pro ocidente, né, na Crunchyroll, na Daisuke, enfim, quando você vê a versão pro exterior, eles substituíram por uma música bem genérica. Olha né? só. Mesmo assim ficou, eu acho que é questão de direitos autorais, né, que não é licenciado fora do Japão e tal, aí tem disso. Mas é bem curioso isso. E eles querem evitar problemas com a Toei, de repente, com a Columbia e tal, né? Então eles acabam não fazendo isso. Apesar de que o Gintama, se eu não me engano, ele tem alguma coisa da Bandai Namco no meio, né? Que tem uma relação lá. Olha aí. Apesar disso, né? Eles têm essas coisas, né? Eles mesmo brincam com isso, que um dia vão ser processados e tal pela Toei. Eles até falam isso na história, no É jogo. mesmo? Que loucura. No Genial. Além do Gintama, outro vídeo que eu achei curioso que você postou, na verdade, um fã, o Ed Santos, fez o Lobue gritar explosão de fótons, que acho que é um golpe, né, do Ayoria no episódio G. Do episódio G. Do episódio G, né? É legal fazer isso, né? Engraçado o dublador pegar e... Agora o legal é que essa gravação do Ed, que ele mandou pra eu dar uma olhada e tal, ela aconteceu no evento no HQPB que teve no ano passado, né? E o Lobue foi lá e tal, foi convidado. Esse ano vai ter de novo, em outubro, né? Uhum. E vai ter mais dubladores lá. Legal. Então, assim, vai ter o Lobue, já foi até anunciado agora recentemente, né? Vai ter o dublador do Shura, o dublador do Camus da Lenda do Santuário, né? Que agora virou o dublador oficial do Camus com o falecimento do antigo, né? Do Walter. Então, assim, ele vai estar lá também. A esposa dele também vai estar lá também. E a esposa dele, pra quem não sabe, é a dubladora da Milo, né? E ela dublou várias outras coisas, né? Dublou a Jasmine dos filmes da Disney. Enfim, dublou Once Upon a Time recentemente. Ela dublou já a Lois Lane dos filmes do Superman antigos, entendeu? Tem essa uma dubladora com um currículo também enorme, né? Bacana. Sim, o evento vai ser bem interessante também em outubro lá. Provavelmente eu vou dar um pulinho lá. Boa. E, infelizmente, a nota triste, Brunão, nota triste aí do podcast, a gente teve 2 falecimentos no mundo da dublagem, né, e principalmente relacionado a Senseiya. O Hamilton Ricardo, né, que o Alan falou pra gente que fez algumas pontas em Senseiya, mas é bastante conhecido. Ele chegou a fazer o Freeza em um dos filmes do Dragon Ball Caraca. Z, que houve a dublagem, então ele chegou a fazer o Freeza em um momento só. Quem assistiu TV Colosso, quem assistiu no passado, né, a famosa TV Colosso na Globo, né, quando era criança, tinha uns bonequinhos, ele fazia as vozes de vários deles, né, até aquele Paulo Paulada, né, que andava com porrete e tal, muito engraçado. Bem-vindo ao Banco Paulo Paulada 24 horas. Vai querer quantas? Quantas moedas? Não, pauladas. O Jack Palladium, né, também que tinha, que era Jack a imitação Palladium. do Jack Palance, né, pois é, ele fazia essas vozes, né. E Rapaz, assim, bons tempos. Bons tempos, né? pois é, ele fez o pai do Haruto no Ômega. Ah, entendi. Fez só uma pontinha. Descansa em paz. E além do Hamilton, infelizmente também faleceu o Antônio Akira, super jovem, que é o dublador do Ryu de Dragão no Senseiya Omega, né? Que foi uma pena gigantesca, porque ele era muito, muito novo mesmo, foi uma fatalidade muito horrível. A gente deixa nossos sentimentos, né, pra família, pra quem conhecia. Inclusive uma pessoa que trabalha comigo, na verdade, conhecia ele e tal, e me perguntou, porque sabia que era dublador de Cavaleiros, né? Porque foi um dia muito, muito triste, e foi um dia muito esquisito também. A reação dos fãs, a reação das pessoas com a forma como foi. Eu achei que faltou muito pouco tato das pessoas, pra ser bem honesto, assim, sabe? E demorou muito. Demorou muito pra se confirmar também o que tinha acontecido. Né? Mas Ficou então, as muita pessoas coisa acho que ficaram muito, sabe, porra, morreu ou não morreu, sabe, esse tipo de conversa muito pública. Eu não sei se é a melhor forma de você respeitar a pessoa que tá passando por sabe, por um momento tão complicado como esse, e que infelizmente se confirmou o falecimento, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito, sabe? De repente tem família lendo a página dele com um monte de gente comentando, sabe? Esse tipo de coisa. Então tem um pouco mais de sensibilidade, assim, com... De repente não, né, Xará? Com certeza. Com certeza, né? Não só com o Antônio Akira, mas com qualquer pessoa que venha a passar por isso, sabe? Então
Eu achei muito lamentável, na verdade, como os fãs de Sensei, não todos eles, é claro, mas muitos mesmos, em várias comunidades se comportaram por conta disso. E foi trágico de todas as formas possíveis, assim, como os fãs se comportaram, o falecimento do Antônio, infelizmente, acabou se confirmando. E fica a nota triste mesmo aí, que ele descansa em paz, né, Brunão? Uhum. Tem até um vídeo muito bacana que eu vi que você botou, Alan, de uma homenagem pra ele e tal, que foi super bacana. O pessoal, né? do CDZ, o pessoal do cdz.com.br fez uma homenagem muito bonita. Muito bonita mesmo. E eu postei mesmo, tendo passado um bom tempo do falecimento dele, eu repliquei porque eu achei que merecia. Né? Ele era um jovem dublador mesmo, muito promissor, ele chegou a comentar Sensei algumas vezes em eventos e tal, então assim, ele estava muito empolgado. Essa geração nova do Ômega era muito engajada, né, com Sensei. Era uma geração de fãs mesmo, eram dubladores que também eram fãs, né? Então assim, Ômega é lamentável porque Ômega ainda vai ter a segunda temporada dublada aqui no Brasil, Exato. não se sabe exatamente quando, mas vai chegar ainda. Os Blu-rays estão sendo lançados agora pela PlayArt, a primeira temporada está terminando agora, né? Então assim, tem coisa inédita que ninguém ouviu ainda do trabalho dele, que vai estar agora disponível nas lojas agora, esse mês, já deve estar saindo, né? Era para ter saído agora no finalzinho de agosto o volume final e não saiu, né? Então, assim, vai sair Blu-ray e DVD. E é uma pena saber que ele não vai terminar a obra, né? Ela não vai chegar até o final. Assim como a Maralise também, que também fez. A Maralise que fez a Shaina também veio a falecer também. Ela vai ser substituída no jogo. E já vai ser também substituída no Ômega quando vier a dublagem também. Que ela também tem a Shaina também fazia uma participação no finalzinho do Ômega também, né? Assim, é uma pena quando a gente perde. A vida em si é muito triste, a perda de um dublador, a perda de uma pessoa, de um ser vivo, enfim. Mas é mais triste ainda a gente saber que ele deixou ainda muita coisa por fazer. Ele podia ter feito muito mais ainda, muito né? Era uma jovem, pessoa né, realmente muito. Ele, particularmente, era muito jovem, né? Você tenta controlar o destino das pessoas em nome do amor. Mas eu vou abrir um caminho para um futuro novo. E não será nenhum daqueles que você me mostrou. Será um futuro com os meus amigos. Isso é impossível! Eu derrotei um cavaleiro de ouro. Vamos adiante, então, povo. Nicole, você tá preparada aí com sua maleta de comentários? A gente vai ler alguns comentários, tá? Não são todos. Alguns comentários. Como assim não são todos? Pô, se for todos, a gente vai ficar aqui até amanhã, cara. Aí... Pô, vambora. Que vambora. Antes de abrir a sessão de comentários, a gente vai ler os comentários desde o último CDZ News, que é o 36 até agora. A ideia é, claro, que não seja esse pacotão de podcast. A gente quer fazer CDZ News mais frequentes, mas alguns percalços no meio do caminho acabam impedindo, então a gente acaba lendo de tudo de uma vez. Antes da gente começar, Nicole, com o 36, eu queria mandar um abraço pra um fã, pra um ouvinte nosso, porque ele mandou direto no inbox pra mim, que é o Rafael Gui Souza, que ele é professor de biologia lá de Recife. Ele é professor de biologia lá de Recife. E era dia do biólogo ontem ou hoje, mesmo? não era? Uma coisa assim? Você Acho que jura? foi ontem. Caraca, que loucura isso, velho. Parabéns! Ele é professor de biologia lá em Recife, ele dá aula para ensino médio e fundamental, e ele sempre tenta encaixar algumas referências de cavaleiros nas aulas dele. Olha que genial, cara. Eu adoraria minhas aulas se tivesse. Os caras não entendem nada, tipo os alunos, tá ligado? Mas eles sempre acabam gostando, tentando saber um pouco mais. Você imagina você receber uma prova, o cara escreve lá, 0 absoluto. Assinado Camus. Apesar de que isso é mais física, né? Porque ele é de biologia, verdade. né? Eu não sei nada de nada. Se eu tivesse alunos que tivessem assistido Sensei, assim, normalmente os meus alunos são mais chavistas mesmo. Todo mundo assistiu Chaves. Eles olharem, ué. Chaves e Chapolin. Aí, Bruno, tem que começar a colocar Sensei aí nessa filosofia, cara. Ué, o cara coloca em biologia, pô. Ele até indicou nosso podcast pra alguns alunos e tal. Então um abraço, obrigado, hein, Rafael. Você é um grande professor. Manda pra gente como é que você faz pra inserir aí a biologia. Sabe que ele fica mostrando aquelas imagens gore, assim, tipo, sangue jorrando, esse tipo de coisa pros alunos dele? Só se for, né, cara? Anatomia. Sei lá, tem os caras com uns ataques, tipo, meio botânicos, né? Tipo, Afrodite. O Alberich. O carinha lá da Mandrágora, lá, o Espectro.
Verdade, tá vendo? Tem o papilão também, né? Que é uma borboletinha lá, bizarra. Enfim, eu acho que fica o convite, de repente, pra ele dar uma aula de biologia com CNC pra gente, né? A gente ver como é. Acho muito legal. bacana, hein? Acho legal, É hein? mosca. Fica a dica aí. Exato, a mosca. Olha aí a porra, mosca, várias ó, coisas. pessoal. Xará tá aí sonhando, achando que tem pouca coisa sobre mosca. Quero só ver esse podcast da mosca. Nicole, vamos então pra comentários. Traz pra gente aí um comentário bacana do episódio 36 que você, com a sua Lé. mão dourada, tirou aí. Minha mão linda. A sua mão linda, né? Sua mão dourada dá uma de Minha mão ouro. bonita, minha mão bonita. Jogou Tá. as cartinhas pra cima e pegou, vamos ver. O comentário do Rodrigo Souza foi demais, assim, ele fez uma ficha dos personagens do podcast Sensei. Vamos lá. Brunão, erudito em mitologia, poliglota e possui voz de senhor sábio das montanhas nórdicas. Sua gripe Como foi assim? devido ao intenso inverno do norte. tava porque ele gripado tava naquele gripado podcast. naquela semana. Não, Tá eu, bem, te- tá eu bem. tenho voz de bêbado ou eu tenho voz de senhor sábio? É que o sábio das montanhas realmente é bêbado, né, cara? Pode Pra ser, manter o depende, calor né? da- Se É. for doco, né, cara? Então, exato. E pra manter o calor nas montanhas nórdicas, o cara deve tomar uns gorofers, certeza. Alan, doutorado em CDZ com Kurumada, fofoqueiro oficial do universo Senseiya e explicador das paradas que a gente não sabe. É engraçado, doutorado você dizer com Kurumada, como se o Kurumada fosse o orientador, sabe? E não faz nada, deixa o cara se virar sozinho, tá bem orientador. É isso aí Exato. mesmo. Você, Nicole, qual que é a sua ficha? Eu, Nicole, jovem moça do sul com voz de professora que sabe contar histórias, mas fala pouco. Eu falo pouco, gente, tá? Sonho um dia ver um filme solo do Saga, isso é verdade. Tá vendo só? Você fala pouco, você fica tweetando, por isso que você fala pouco. É, pode ser, pode ser. Mas esse jovem moço aqui, você não tem 47 anos, Nicole? Vai te caçar, velho. Porra, Xará. Tô brincando. Tu vai apanhar, hein? Bruno Charamazei Portela. Eu. Possui uma voz de garoto legal, sempre sorridente e ultimamente está muito frustrado com seu personagem favorito. É fato. Atenção, muito cuidado. Por trás desse garoto alegre existe um cosmos sombrio. Ih, rapaz, que É o Loki Oxi. do podcast. Ah, o Loki. Cara, que será que ele quis dizer com Não, isso? mas é claro, olha, que meu tem, pai é claro fala que tem Cosmos Sombrio, pô. Não Ah. paga cachê. O que foi? Não Não praticou paga achar. cachê, filho. Usa Ah, trabalho não paga escravo. Que horror. É verdade, é verdade. Aí, Aline, reencarnação do cânon de Saia. Sonho em conhecer pessoalmente os irmãos gêmeos, porém eles são bem complicados, né? Sabe tudo de Lost Canvas e engoliu uma enciclopédia Senseiya. Ultimamente anda maltratando Aioros. Risos. O cano de saia é foda. Ai, que Nossa. medo. E eu que tenho Costa Sombrio, ó, é sacanagem. Mas você tem? É óbvio que não, óbvio que não. Não, mas foi Óbvio até, que mas foi até um comentário gentil, porque a Nicole hoje mesmo tava chamando o quê? De Máscara da Morte? Exato, Máscara da Morte, vê se pode uma parada dessa. Que absurdo. Claro, consegue. 37, Nicole. Número 37 que a gente falou do episódio que era o Camus contra o Surtur. E também tinha o Aldebaran contra o Heracles. O que rolou aí de comentário bacana? Você pegou alguma coisa? Então, o Luciano Trindade comentou o seguinte. Aonde ele comentou? Só pra gente saber. No Facebook, no Facebook do podcast Boa. Sensei. O do Rodrigo também foi no podcast Sensei. O Luciano Trindade comentou o seguinte: eu também achei que cagaram com o Camus. Tá vendo? Só tá comigo. O Cavaleiro de Aquário de Soul of Gold não tem nada a ver com o Camus que cagou pra o Seiya e o Shun, deixando eles passarem pela casa de Aquário só pra ele dar nos cascudos no Yoga. Justo. Pra dizer bem a real, na minha cabeça Soul of Gold não será canon. É um plus de Senseiya pra nos distrair e comprar bonequinhos. Ih, Na minha memória, Camus sempre será um cara frio, Máscara da Morte um filho da puta e Milo passando a imagem de que é bom só por causa daquela unha.
Ou seja, na cronologia dele, não vale Soul of Gold. Eu discordo do querido ouvinte. Assim, são duas circunstâncias totalmente diferentes. Não, você perdeu, Bruno. Não vem com essa. Eu tenho vários comentários desse episódio também. Eu anotei vários. Todo mundo concordou comigo. O Dios no fórum, quando viu o Camus chorando, comparei com o Yoga. Ele já pode ser chamado de pato também. O Camus não tem nada a ver. A Tatiana no SoundCloud disse que riu muito com o Camus Alberto. Disse que é nosso fã. Um abraço pra Tatiana. O Rodrigo Souza, Nicole, você que não tinha visto esse comentário, não sei se você viu, mas ele gostou do Brother Cadu, que ele participou. Os comentários. Não era pra falar esse. Então, os comentários seriam exatamente como os do Cadu e é pra eu sempre convidar ele. Eu tentei convidar ele hoje, ele fez questão de inventar uma desculpa pra não vir, infelizmente. Ele concorda com o Brunão também sobre a trilha sonora ser muito pobre, etc. E que o Alan foi bem preciso nos comentários, né? Adriano Nag também na comunidade disse que também não curtiu o Camus em Soul of Gold, não vai conseguir engolir essa desculpinha que deram pra ele estar tão sentimental. O Raiko Fola, sei lá. Lá na Taizen Sensei, na verdade, peguei comentário lá também, quando o Alan posta pra gente lá. O Camus tinha... Eu sou assim, cara. Camus tinha sentimentos, mas ele mantinha a calma, frieza, pra não demonstrar fraqueza e não ser essa manteiga derretida de Soul of Gold. Sem falar que aquela imagem de inteligente estrategista que se tinha dele foi pro Beleléu. Todos pensavam que o motivo pra ele... com o Camus. O cara é estrategista Todos... ser enganado pela aquele babaca do surto, né? Ridículo, não gostei, cara. não. Não, na verdade não, cara. Ele não estava sendo enganado. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Sabia nada, ele é muito burro, velho. Nesse comentário do Adriano Nag, um pouquinho antes, ele tá perguntando o que a gente acha se tivesse um Soul of Silver. A gente comentou no último podcast isso, né? Engraçado isso. Pois é, eu acharia foda. Eu acho que eu gostaria também, com certeza. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Eu respondi nesse comentário ali, quando ele fez o comentário. Acho bem legal, assim, porque tem uma gama de agora aquela pergunta, de personagens em Senseiya, né? Brunão, escolhe 5 Cavaleiros de Prata pra serem os protagonistas. Quem seriam? 5? Só pra ficar no mínimo, não vamos ver todos também. Né? Ok. Mist, bom, gosto. Gosto também. Orfeu, bom. diferente. Mas quem? Marinho. Olha! Marinho, linda, adoro o Marinho. Marinho China? Interessante. Tem que ter Interessante, hein? É um bom line-up esse aí, é um bom galerinha pra fazer uma história, viu? Eu acho que eu só, diferenciando do Brunão, acho que eu só trocaria, se fosse pra escolher só essa uma quantidade limitada, eu acho que eu só trocaria o Algol pelo Albiori, o mestre do Shun. Eu acho muito interessante, porque ele também ele foi o primeiro, na verdade, de prata a ser colocado como alguém que tinha o poder de Cavaleiro de Ouro. Então, assim, no mangá tem o Daedalus, né? Que é o correspondente a ele no mangá é o Daedalus, né? Mas, assim, independente disso, o mestre do Shun acho que seria uma boa opção também pra contar uma história sobre ele. E a Marinha, eu queria muito saber aquilo que a gente comentou no podcast passado. Eu vi até o pessoal zoando aí, porque eu tinha dito que ela parecia ninja do santuário. Parece mesmo, cara. Parece mesmo. A pessoa tá muito com a cabeça de Naruto, mas assim, não tô usando como referência os ninjas que a gente vê em Naruto, etc. O ninja tradicional é aquele cara que é um espião, de fato. É um cara que age nas sombras e tal, é o guerreiro que furtivo. Pra mim, eu via muita Marinha nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que seria muito legal ver uma história dela, explorando como ela chegou no santuário, e como é que ela descobriu que a Saori era a Athena, entendeu? Que é um dos mistérios de Senseiya. Enfim. Seria muito legal. E ela tem uma carga mitológica interessante, né? Porque ela é a águia, né? A águia que é o animal dos Zeus e tal. Então, assim, ela de repente seria legal fazer um link dela aí com a história do Toma e o prólogo. Dava pra, assim, na mão certa, dava pra fazer muita coisa legal. Eu acho bacana. Soul of Silver tem a nossa aprovação, Adriano. Outros comentários aqui desse episódio. O Igor Moraes disse que na Taizen também concordo com vocês. O Camus merecia prisão de canon por ser traidor. Muito bom, cara. Mas tu viu que o não sei se tu ninguém viu, na verdade. Eu que li não mostrei pra ninguém. Mas assim, eu acho que os franceses chegaram a traduzir também. É que o diretor comentou por cima que um dos motivos pelos quais o Camus foi escolhido pra ser o traidor da história, né? É porque ele é um cavaleiro do gelo. Ai, meu Deus. Então, assim, eles queriam alguém pra fazer, né? Pra ser, pra ser alguém que. Até pra contrabalançar um pouco, estaria né? Do outro lado, né?
outro lado, Uhum. até pra desenvolver um outro cavaleiro guerreiro deus que não tinha muito tempo pra desenvolver a Ai, história. meu Deus. Aí eles foram logo, por que não? Um cavaleiro que é do gelo podia ficar do lado dos guerreiros deuses, Uau, né? isso que é desenvolvimento. Parabéns, filha da mãe. Acabaram com o meu personagem. Do outro lado do Brunão, por exemplo, a Flávia comentou o seguinte: esperava mais do Shura, a batalha foi lá uma mod de saga de Hades, decepcionou muito ela, a luta do Shura do Camus. Mas ela também reclamou que tá todo mundo reclamando do Camus. E que não é pra chamar ele de Camus Alberto, que ela amou o Camus. Ela achou que ele foi autenticamente um representante do signo de Aquário, até melhor do que nas 12 casas. Um absurdo dizer isso. Eu não sei exatamente quem inventou que aquarianos são frios, desprovidos de sentimentos. Concordo com isso, o Camus não era, mas ele tinha algo mais imponente e tal. E ela continua dizendo que aquarianos são extremamente sensíveis no sentido de terem sentimentos muito profundos, meio vulcanos de Star Trek. E insensíveis no sentido de sua capacidade quase nula de reconhecer e ter empatia pelo sentimento dos outros, né? Ela continua dizendo que o Ayoria, a cena foi ruim, que é a luta dele com o Frudi, mas o fanservice foi ótimo, que é a bundinha do Ayoria. Então, ponto positivo pra bundinha do Ayoria. Foi a cena que a bundinha do Ayoria aparece. Eu não lembro disso, não. Como você não lembra disso, gente? Que ele dá uma agachadinha assim e aparece a bunda dele? Eu lembro de ter visto a bunda dele, só não vi nada demais na bunda dele. Você não, mas a Flávia adorou. Por exemplo, aquele. Alguém postou um fanart em algum lugar ali do. Acho que era do Frodi vestindo a armadura de Odin, a bunda dele. Exato. Foi. Não, mas esse negócio aí que a Flávia comentou é porque, tipo, ficou uns 5 minutos só focando aquilo ali do Ayoria, sabe? Daí, tipo, não tem como não olhar, né? Sinto muito. Eu acho que eu não registrei isso na minha cabeça, eu não tô lembrando disso, mas enfim. Nicole, você tem comentários aí do podcast 38 que eu fiz com os 38 tenho. Hum. A Flávia publicou também no 38 falando o seguinte, que é o... Só pra eu não me perder aqui, o 38 é o com o Kitsune e o Nerd Reverso, né? Isso, exato. Tá. Ela comentou o seguinte, um comentário: por que todo mundo sempre comenta de Senseiya Ômega? Eu não consegui passar do 4º episódio de tão chato e ruim que achei. Eu já assisto Sailor Moon. Se eu quiser ver roupinhas bonitinhas de pano, sorry, aquilo não é armadura. Prefiro ver Sailor Moon, que o visual é muito mais lindo e fofo. Olha, eu tava falando com a Flá hoje que eu não consegui terminar o primeiro episódio de Ômega. Então, assim, eu não sei como ela assistiu até o 4º. Tem que dar a chance. Injusto. Eu sinto que vai haver um momento injusto que esse com o Ômega vai me exigir assistir Sensei Ômega. Prepara, tá no contrato, então, assim, Nicole. Tô fazendo uma mais eu acho que eu parei no 8º ou no 9º episódio. Eu só não continuei porque apareceram outras coisas pra assistir que eu achei legais no momento, tá ligado? Aí eu não continuei assistindo. Mas eventualmente eu vou assistir. Por que não? Mesmo que seja pra falar mal, pô. Falar mal é legal. É verdade. Falando em falar mal, o Anderson Luiz, que atende pelo codinome de Gordinho no Twitter, ele comentou o seguinte sobre esse 38 também. Eu acho que se o anime não tivesse essas armaduras divinas e o Ayoria como protagonista, seria muito melhor. Verdade. O Aioros de Legolas ficou bem estranho. Por mais que faça sentido ele usar de cara o golpe mais forte, e se eles não usarem direito, vai ser tudo quase em vão. É isso, mas antes chama eu pra falar mal de Soul of Gold. Eu pago 2 coxinhas pela participação. Tá, valeu a coxinha já. Pois é que o Ayoria, ele é o entre os dourados, ele é o protagonista mais óbvio, né? Porque se ele não fosse o protagonista, também o que ele ia ser, né? Ele ia ser talvez o primeiro a morrer, de repente. Mas eu concordo que, de repente, sabe quem daria um ótimo protagonista pra essa série? O Máscara da Morte, cara. Puta, o Máscara da Morte é sempre super legal. Mas, fora ele, os outros ficariam muito esquisitos como protagonistas, sabe? E o Máscara da Morte só seria um bom protagonista por causa do Soul of Gold. Eu nem preciso dizer quem seria o Cavaleiro de Ouro mais indicado pra ser protagonista. Quem? Né? Quem? Você sabe a resposta. Eu não sei, na verdade. Qual é o Shaka? O Shaka ia ser a série mais chata do universo, Bruno. Não, o Shaka não serve como protagonista. Obrigada! O Shaka não serve como protagonista. Não vem você ficar em... Não, Saga seria pior ainda. Não, o Doku.
Doku é bom, o Doku é legal. Saga já foi milhares de vezes, gente. Verdade. O Doku seria muito bom, porque o cara, tipo, o cara manja da parada toda, entendeu? Tá que o vivo Doku- há 3.000 anos já. É que Apoiado. apoiado, mas tem uma coisa, o protagonista ele geralmente precisa ser meio burro. E o Doku não tem como ele ser meio burro. Não, porque é isso. É. Eu acho que só em história rasa o protagonista é burro. O Ayori é burro, gente, meio burrinho, vai. Não, Sim, mas é que não, assim, o Ayori não é burro. Você é O burro. Ayori é muito impulsivo. pode ser, mas é que assim, ó, é que a história é um pouco superficial mesmo. Assim, claro, o enredo tem um monte de coisa bacana e tal, mas o protagonista em si, ele é um pouco raso, assim, ele fica, tipo, ele faz o que a Alicia quer, depois ele faz, sabe, o que sei lá quem quer, assim. Então, eu acho o Doku seria uma saída bem legal pra Soul of Gold, na minha opinião, né? É verdade. Vamos adiante, Nicole. Vamos. Qual que é o próximo? 39? 39 é o do Baldur. Contra o Shaka. E o Máscara da Morte aparece também. Manda ver. O que Isso você tem aí, de bom a aí? Monique Mendonça Rodrigues, no Aonde? Facebook, No Facebook. no Facebook do podcast, comentou o seguinte: gente, o que foi o cabelo de macarrão talharim do Chaka? Cadê a dignidade, foi? Cadê a dignidade? Fica difícil, né, pessoal? A Isabela Prado, também no Facebook do podcast, colocou assim: concordo com o outro Bruno. Ponto de interrogação. Com o outro Bruno? Quer dizer, qual é o outro Bruno? Acho que sou eu, né? Porque o outro é Brunão, mas Chaka era muito arrogante no começo da série. Talvez por ele não ter amadurecido muito. Mesmo já sendo Cavaleiro de Ouro e sendo tão forte / temido assim. Ou simplesmente ele pode ter deixado o orgulho e a arrogância subir a cabeça dele naquela época. E após a luta ou confusão no santuário com a rebelião de Saga, ele tenha caído em si. Ele continua sendo arrogante, mas de um jeito menos pior, a meu ver. Até porque a arrogância meio que já faz parte da personalidade do Chaka. Tem como trabalhar isso sem tirar a humildade dele. E aí, Bruno? Não, mas na real, existe algum Cavaleiro de Ouro que não é arrogante? Que não tem aquele momento assim, eu sou foda, O pra ar cacete superior. e tal? Depende, Bruno, depende do referencial. Com os Cavaleiros de Bronze, todos são, sempre. Né? Agora o Shaka ele é arrogante até com os pares dele. Mas convenhamos, é muito fácil pro Chaka ser arrogante com todo mundo, porque o cara tá lá no topo, né? lá vem. Não, mas é muito fácil, por exemplo, pro Saga ser puta arrogante. Não, vou te também. dizer, o Moon não é arrogante, por exemplo. Era nele que eu tava pensando. Sim, mas O Aldebaran, gente. O Aldebaran não é. O Aldebaran não é arrogante com ninguém. Sim, mas o Aldebaran, o negócio... o Aiolos também não teve esse momento. É, o Aiolos é um fofo, mas o exato. Aiolos tá sempre morto O negócio é o também, seguinte, gente. Tipo assim, o Aiolos é foda. Ele não é o sucessor do Xion sem motivo, tá ligado? O Aldebaran e o Mu, eles não estão na mesma posição que o Saga e o Shaka, tá ligado? O Saga é aquele cavaleiro perfeito que só não virou o sucessor do Xion porque tá o Aiolos ali. É isso aí, Isabela. O pessoal concorda aí, ó. Inclusive um abraço pra Isabela. Ela faz uns cosplays bem legal também. Ela já ficou em um grupo, ela fazendo cosplay de Lost Canvas com a irmã dela, bem legal. Que legal. Lá no SoundCloud, engraçado, se eu comentar só pra zoar, o Bruno Ximenes disse assim: ainda acho que o Utgard é Cronos. Não, cara, você errou feio, errou rude. A Flávia comentou no Facebook, achou uma sacanagem sem tamanho de terem matar o cachorro. Não se mata o cachorro. Não se mata o cachorro. O cachorro. Bancada matar o cachorro, velho. Ele tá puto, o Baldur deixou o cachorro lá, né? Deixou, cara. Essa galera. Sacanagem. O que mereceu depois. Fala do Saga então, Nicole. Próximo episódio. Então, Ih, o que é? Podcast 40, a Saga, o Laço Inquebrável de Irmãos. Vai. Só que esse podcast, ele foi o que saiu Depois 2 de um ano, semanas né? atrasado, Exato, né? exato. Depois de um ano. As pessoas, gente, as pessoas enlouqueceram sem podcast.
Elas ficavam chorando ininterruptamente, assim. E uma das dramático. pessoas que ficou chorando muito, chorando muito no Twitter foi o @Senseias. Senseias. O amigo Senseias disse o seguinte, quando saiu os podcasts: meu Deus, tem episódio novo do podcast, obrigada, meu Deus. Tá vendo, Xará? Desculpa, cara, acontece. Foi enlouquecido. Deixa eu ver quem mais. O Gabriel Roberto comentou o seguinte: dava pro Sigmund ter percebido sim, Ah, isso é pois legal. quando o Sigmund viu a Hilda, ela já tava com o anel. Talvez seria diferente se ele chegasse no momento que ela tá prestes a receber. Isso é sobre aquele debate que a gente teve, que ele fica se perguntando que se ele tivesse, né, tido antes e tal. E a gente comentou Isso. que de repente não tinha tempo, né? Porque ele já chegou na hora, mas o Gabriel levantou uma boa, porque de repente se ele tivesse sentido que o Poseidon tava, entendeu, querendo pegar e ela tá indo ali, podia ter chegado antes e tal. Então realmente é interessante. Deu pra salvar aí um pouquinho. Valeu, Gabriel. Salvou a série. Deu. O Rai Batista, esse povo aí agora, o Gabriel e o Rai comentaram no Facebook do podcast, tá? Isso. Uhum. O Rai Batista comentou o seguinte: espero o pod do episódio 10 falando do Utgard. 587 episódios de expectativa e no fim ele era apenas um ninja das sombras de Asgard. Olha aí o ninja. E ele continua sendo esse ninja, cara. Pois é. E a Isabela Prado também comentou o seguinte: eu nem prestei atenção na luta do Saga e do Sigmund. Tava mais ocupada celebrando meu chip que tornou canon o Frod e a Lífia, né? É verdade. E aí depois ela comenta o quê? Basicamente vi a luta do Saga e do Sigmund como alguém ensinando algo pra outro alguém. Saga, apesar de chegando, tava dando lição de moral no Sigmund, que está muito esquentadinho com tudo. Tipo cabeça fria versus cabeça quente. E aí lá no final ela comenta de novo: resumindo, o Sigmund, ele tem raiva de gregos. Exato. Que é basicamente isso, porque a gente não chegou a outra conclusão, né? Tomara E no que o Sigmund tenha aprendido, né, a lição direitinho, que ele vira um guerreiro deus bacana lá em Asgard, né? Exato. Tomara. E no Twitter, sobre o Camus Alberto ainda, meu Deus, como deu pano pra manga isso. O Luan Vilela comentou o seguinte: não se pode olvidar Camus Alberto. Não se pode olvidar. Não se pode olvidar. É isso aí. Do 30 e do 40 foi isso. Aí depois teve comentários sobre o Raul, o santo de Masterchef. Isso foi genial, né, cara? Eu esqueci de comentar nas novidades, mas isso foi muito bom, cara. No Masterchef, o cara citando o Cavaleiro do Zodíaco, cara, isso foi muito engraçado, cara. E aí eu postei a imagem no Sensei Forever, porque teve uma prova lá que ele não tava conseguindo fazer uma linguiça. E aí ele comentou que tava travando uma batalha contra a linguiça como se fosse uns Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, na TV aberta. Na hora que eu escutei aquilo, eu falei: caraca, qual que é a chance disso acontecer, cara? Foi bizarro. Aí eu postei a imagem da Paola Tena no Sensei Forever, a galera foi loucura. É Paola. Paola? Paola Tena. Paola Tena. Paola Cebola. Tá. O Tom Bernardes comentou o seguinte: Raul sofreu feito condenado, chamou por Atena, despertou o sétimo sentido e venceu a batalha. Kurumada escreveu esse episódio. Isso foi muito bom. Porque ele ganhou a prova ainda, cara, foi genial. Claro! Foi excelente isso, cara. 41. 41 qual que é? O episódio do Aiolia contra o Andreas. Isso. Aiolia Andrés. O gordinho Anderson Luiz comentou o seguinte no Twitter, resumindo o episódio, né? Fraco, forçado, leve melhoria nos traços e animações e trovão atômico, que foi extremamente feio. O gordinho, ele é super crítico. Não, mas foi feio, né, o trovão atômico. O trovão atômico foi esquisito mesmo. Mas ele gritou com força, pelo menos. Não, foi bacana. O que mais? Sobre a Lífia ser o Odin, o Almeida Michel comentou o seguinte: logo no início eu ainda tava achando que ela era o Odin, antes de achar que fosse Hela. E aí o seu Mazei
comentou o seguinte: nunca passou pelas nossas cabeças, excelente surpresa. Só que eu me lembrei do seguinte, eu até comentei isso com o Alan, eu acho. Eu não me lembro se foi o Bruno ou se fui eu, mas provavelmente deve ter sido eu, porque só eu que falo essas merda. Logo no começo, naquele episódio que o Alicia e o Ayoria estão conversando na varanda, assim, da casa que eles estão lá, que eles vão passar a noite, Sim, não sei o sim, quê. Tem aquele lancezinho, né? Um chip bem forte rolando ali. Exato. E eu não me lembro por que razão a gente comentou alguma coisa, tipo, que o Odin sempre se veste de mulher na mitologia. É mesmo? O Thor se veste de mulher, coisa do gênero. Já pensou se a Lífia é o Odin? Caraca, E a gente tá gente. Eu lembrei disso, eu comentei. Puta merda, mano. Lembrar. Isso é genial, então de parabéns É? vocês, hein? Vocês acertaram a parada Parabéns. mais louca do negócio. Olha aí, viu? Viu? E era chip, hein? E era- chip. A Ioria namorando Odin. Genial. O que mais tem no mais? 41 aí? Tem um aqui de um rapaz que o nome dele é todo escrito em kanji, que eu não sei ler essa porra aqui, Eu mas não entendo como é que leva o nome dele. tá. Mas ele diz o seguinte, que ele dá 8 sentidos pro episódio. Que isso, hein? Pra mim foi na medida certa Esse tem e fé. também teve até uma boa animação pro padrão de Soul of Gold Online. Sou louco de Pra online. mim concordo. poderia ser Sigmund Frode ou Hilda a vestir o hobby de Odin. Tinha que ser alguém asgardiano. Tinha. Tinha, né? Mas, Sem né? sacanagem. Vamos pro último, então? 42. Que a gente Nem sei o que saiu agora do último, né, teve, cara? mas teve hoje. Sim, teve, né? Mas Se vira aí, pô. Eu tenho um comentário aqui bacana que o Bruno Ximenes me mandou aqui por inbox, com uma teoria muito doida, mano. Uma teoria aí pros 2 últimos episódios que eu acho difícil acontecer. Já falei pra ele, ó, esquece, não vai acontecer, mas eu acho muito bom isso acontecer. Que é uma teoria de como é que poderia redimir o Afrodite, que tá sumidão da parada, né? E a ideia dele é a seguinte: a forma do Afrodite brilhar mais agora, que ele não apareceu nem um pouco, é que ele foi o primeiro a conversar com a árvore zona, né? O primeiro a conversar com a Yggdrasil e tal, e a planta tava trazendo respostas pra ele e tudo mais. Pode ser que ele tenha aprendido também a lidar um pouco com ela, e aí ele dá uma hackeada na árvore. Pra quê? Pra que ele consiga trazer todo mundo de volta. Ó, eita. que história muito louca. Olha que ele pode estar certo. Não é uma viu? teoria muito boa, cara? Coisa, o diretor chegou a comentar no booklet que o Afrodite ainda tem uma participação importante mentira. na Sério? Então, ele Filha da pode puta, não ele tá estar certo, cara. entendeu? Que genial, cara. O Afrodite salvou todo mundo e a gente só vai saber depois, entendeu? Olha, tá bacana, hein? Tá Na bacana. verdade, assim, o que ele faria? Em vez de ele hackearia a árvore, em vez de deixar a árvore matar todo mundo, ele conseguiria salvar todo mundo, e depois todo mundo Isso. voltaria, né, com a ajuda dele e tal, e aí todo mundo conseguiria lutar na luta final. Anota aí que pode ser o que vai Uma acontecer. boa teoria, hein? Ó, caraca, Bruno, se você acertar essa... Ih, Bruno, é nome, né, Brunão? É isso, Bom, cara. se acontecer, tomara que o Afrodite explique então como que ele deixou o Andreas pegar ele de propósito. Não, Vai ver, porque ué. daí ele vai Eu ter acho, que... eu acho que ele deve ter tido um tempo pra aprender, né? A mexer com a árvore, né? Eu acho que é uma forte teoria pra acontecer, né? Gostei também, agora que você falou assim, ganhou mais força ainda. E ele termina dizendo que o último sacrifício dos dourados seria, na verdade, todo mundo se juntar pra trazer um pouco de sol pra ressuscitar Asgard, na verdade, que deu uma morrida por causa desse processo, pra trazer um pouco do brilho do sol pra terra de Asgard, né, que tá sendo escurecida por Hades, etc. E aí, depois disso... Ou a própria árvore, né, Xara? Porque nessa brincadeira a árvore dançou, né? E aí, como é que fica a Terra? Mas é interessante, boa teoria, Brunão. Agora a gente ficou aqui nessa esperança da Afrodite dar a salvada na galera, hein, meu? No último podcast, na verdade, teve um comentário bacana da Elaine Campos, isso, né, no Facebook, concordando aí com o Brunão, que ela finalmente encontrou alguém que não tá vendo sair animes bons mais, que a gente foi no podcast, mais ou menos podcast spin-off, que a gente comentou, agora, etc, né? Ela comentou isso aí, Brunão. Mas na verdade estão saindo animes bons, né? Só que uma quantidade Bem menor. bem menor. E pra finalizar, tem o último comentário do Rafael Oliveira no podcast de hoje já,
O de hoje é foda, né? O de 42, Renascimento de Loki, o capítulo mais recente, ele disse que achou esse o melhor episódio de Soul of Gold, concordando com o nosso amigo Alan, que também achou a mesma coisa no podcast. Olha só que bonitinho. É isso aí. Estamos todo mundo ressoando nossos cosmos. E é isso, povo. Lemos comentários, comemoramos 1 ano de podcast, fizemos novidades, fizemos merchan, fizemos de tudo hoje, hein? Faltou alguma coisa, Nicole? Só não fizemos café pra mim. E aí a Shiori foi colocar alguns personagens de um passado mais remoto ainda, e aí suscitou muito E a mesma muito interesse coisa das com outro pessoas, nome, né? Só pra avisar, que não tava nada gravando até agora. Você é mestre em fazer isso. Tá, então eu vou pegar um café, porque eu não sou obrigada. Só um pouquinho, pessoal. Ô pai, esse cabide aí não. Tu vai ter que trocar por um cabide de plástico. Óbvio que você vai estar no podcast. Tu vai ter que trocar esse cabide aí por um cabide de plástico. Não pode ser de metal. Porque a gente vai viajar amanhã e o meu pai tá colocando as coisas na mala e aí tem um cabide de metal que não pode usar, né? Ah, que bom que ela explicou, porque eu pensava que ela tava trocando aquele... Lembra a pessoa que usava cabide como antena de televisão? Que eternamente